Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Terminou agora há pouco aí, saiu a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. Temos algumas novidades aí, né, em relação a essa lista, né, que o Ancelotti enrolou, mas demorou, mas saiu. E temos algumas novidades aí, alguns jogadores que de última hora aí, que eu vou adiantar logo, que é o caso do Everton, né? Entrou ali na última hora, não estava sendo convocado, mas pela sua experiência, por ter jogado no Palmeiras, ele foi convocado e goleiro experiente, campeão do torneio, né, do Sub-20, enfim. É um grande goleiro, estava num mau momento no Palmeiras, foi pro Grêmio, mas foi convocado pela sua trajetória também no Palmeiras. E vou trazer aqui para vocês aqui os selecionáveis aqui, certo? Vamos começar aqui, para quem não acompanhou ainda, vamos acompanhar aqui com o Fabão Palmeirense. Goleiros: Alisson, Ederson e o Everton. Né? O Everton, como eu falei para vocês, se falava muito aí em Hugo Souza do Corinthians, Carlos Miguel do Palmeiras, o Bento, acho que não sei se não foi convocado porque estava lesionado. Enfim, esses são os três goleiros aí. Para mim, tem que ser o Everton titular da seleção. Sem clubismo nenhum, tem que ser ele, porque o Alisson é bracinho de jacaré. Ederson, nem se fala. Esses são os três goleiros aí. Os defensores: Alexandro, que é o lateral direito, né, do Flamengo, o Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanes, Léo Pereira, Marquinhos e o Wesley. Os meias: Bruno Guimarães, Casemiro, você cuida do Hendrick aí, rapaz. Recebe ele bem aí, porque ele vai garantir o bicho para vocês. Danilo Santos, né? Botafogo, Palmeiras. Fabinho. Agora esse aqui, Lucas Paquetá. Esse aqui é... Meu Deus do céu. Atacantes: Hendrick, ex-Palmeiras, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, fraco. Nesse lugar desse aqui eu levaria o Pedro do Flamengo. Luiz Henrique, excelente jogador. Matheus Cunha. E agora o menino Neymar. Merecia, sim. Conforme eu já havia falado aqui, eu tinha uma opinião, mas mudei de opinião, né? A gente pode mudar de opinião. E o Neymar foi bem. Eu gostei da convocação dele. Não o melhor jogador que nós temos aí no Brasil, né? Um pouquinho que ele vai jogar ali, aí vocês vão ver. E vai jogar ao lado de alguns craques também, né? Porque o Santos também é só ele, aí não adianta jogar tudo nas costas do cara, né? O Neymar carregar o Santos nas costas não dá. Então, na seleção acredito que ele vai desempenhar um bom papel. Mas, sem aquilo, não sei nem se ele vai ser titular, né? Vamos ver. Rafinha, Ryan e Vini Júnior. Tá bom, o Vini Júnior não joga na seleção, mas joga lá no Real Madrid. Tá um pouquinho triste agora que tá sem namorada. E esses são os jogadores aí que vão representar a amarelinha, a camisa da seleção brasileira. E agora nos resta torcer, apoiar. E vamos pra cima, Brasil! Zil! Seguinte. Vamos falar de mercado da bola do Verdão? Tá aquecido, hein? Danilo. O clube mantém o interesse no retorno do jogador para o Palmeiras, né? E a Leila Pereira afirmou que o Palmeiras cobrirá qualquer oferta feita por clubes brasileiros. Ela vai cobrir qualquer oferta, algum tipo Flamengo, Cruzeiro. Quem fizer oferta, ela vai lá e vai cobrir. Para ele, se ele ficar aqui no futebol brasileiro, ele vai ficar no Palmeiras. No Palmeiras. Embora exista o interesse do Manchester United no cenário internacional, ele já disse que tem interesse, né, de voltar para jogar no campeonato inglês, time grande. E vamos ver aí, vamos ver se o Manchester consegue disputar com o Palmeiras essa contratação. Mas no cenário brasileiro,
A Leila já avisou aqui, ó. Que o Palmeiras cobrirá qualquer oferta feita por clubes brasileiros. Quem arriscar aí, segura a titia Leila. Próxima notícia. Vitinho, lateral direito do Botafogo. O jogador do Botafogo está sendo monitorado pelo Palmeiras. Ele pode conseguir uma rescisão unilateral devido a salários atrasados com o Botafogo. O Botafogo não está pagando salários de jogadores, e esses jogadores que estão com contrato vencendo no final do ano, que já podem assinar um pré-contrato, ele já pode ter entrada numa rescisão unilateral, certo? Devido a salários atrasados, embora haja dúvidas sobre sua elegibilidade para atuar por outra equipe no Campeonato Brasileiro devido ao número de jogos realizados. Se o Palmeiras for querer contratar esse jogador, é só para o ano que vem. Porque ele já ultrapassou aí as 13 partidas, já tem 14, se não me engano. Aí não daria para disputar o Campeonato Brasileiro por qualquer outra equipe do futebol nacional, pelo futebol brasileiro. Certo? É um bom jogador, o Vitinho, lateral direito, experiente, campeão pelo Botafogo lá. E já aproveita e também já consulta o Alex Telles, o lateral esquerdo, que é um outro bom lateral. Tá saindo, né? Tá numa draga danada, já vai chegar no time montado. Se eu fosse o Palmeiras, tentaria também o Alex Telles. Zagueiro Naves. O zagueiro Naves retornou do empréstimo do Alverca, de Portugal, né? E terá uma reunião com o Palmeiras para definir o seu futuro. A tendência é que ele não seja aproveitado no clube e seja negociado em definitivo na próxima janela aí, né? Já retornou do empréstimo e aí agora o Palmeiras deve receber alguma proposta pelo jogador. Fez um bom papel lá no Alverca de Portugal, era capitão. Então muitos clubes ficaram de olho, né? Pode ser que ele receba alguma proposta e o Palmeiras faça aí a venda do Naves aí em definitivo, que ele tem interesse de jogar e não quer ficar no Brasil. Então boa sorte aí pro Naves, nossa cria, certo? Agora uma notícia não tão boa, galera. Uma notícia até triste, né? Em relação ao Ramon Sosa. O jogador sofreu uma lesão e, ao que tudo indica, não conseguirá se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai. Infelizmente, ele teve aquele entorse no tornozelo aí. E praticamente aí não vai dar tempo dele se recuperar e praticamente está fora da Copa do Mundo. A gente fica triste pelo jogador. Foi convocado aí, disputou quase todos os jogos da eliminatórias. Aí quando chega no finalzinho aí na cereja do bolo, o jogador se lesiona, a gente fica triste. Mas eu peço aí força para o Ramon Sosa, né? Que ele se recupere logo. E se não der para disputar a Copa do Mundo, que ele se recupere e venha para o Verdão. Venha recuperado, que vai nos ajudar bastante no restante aí da temporada, certo? O que mais eu tenho aqui para vocês? Já falei do Danilo, falei do Alexander Barbosa, também já está chegando no Palmeiras. O que mais? O Everton, nosso Everton convocado, que foi um grande multicampeão pelo Palmeiras e vai representar o nosso Verdão lá na seleção brasileira, apesar de não estar mais, né? O Danilo vai representar o nosso Verdão, o Endrick vai representar o nosso Verdão lá também. E a gente fica feliz aí pelo Endrick, porque ele brigou muito, é um bom garoto, um excelente jogador, independente aí do que as pessoas falam, né? De clubismo, que o cara é isso, que ele é aquilo. Não. O Endrick é um bom rapaz, um excelente jogador e vai ajudar muito a seleção do Ancelotti. Certo, galera? Fico por aqui. Parece que já foram vendidos aí quase 30 mil ingressos aí pro jogo da Libertadores aí do meio de semana. Vamos acompanhar o nosso Verdão para que ganhe. E aí sim o Palmeiras vai fechar esse turno aí em primeiro lugar e vai nessa classificação aí desse grupo na Libertadores, certo? Se inscreva no canal, deixe o seu like e avante palestra. É nóis!